dia nós vamos estar lá novamente. Eu tenho certeza que vão ser 3 dias ali incríveis na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso momento da palavra do Senhor. Quero compartilhar algo com vocês nessa noite, querido, muito especial. Como sempre nós temos compartilhado aqui aos domingos, como sempre nós temos sido edificados pela palavra de Deus. Eu quero falar sobre algo que nós cantamos aqui nessa noite. Eu creio que Deus, Ele direciona as nossas vidas, Deus direciona os nossos momentos aqui, o nosso culto. E aquilo que eu quero conversar com você nessa noite é aquilo que nós cantamos aqui nessa noite. Sobre um Jesus que é vitorioso. Você pode repetir comigo? Jesus é vitorioso. Glória a Deus. E é sobre esse Jesus Cristo, querido, que venceu, sobre esse Jesus Cristo vitorioso que eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com você. Nós vamos fazer uma leitura aqui, querido, rápida, do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. O Evangelho de Marcos, o capítulo de número 5, ele traz 3 momentos importantes. 3 circunstâncias importantes que Jesus ele foi vitorioso, que Jesus triunfou, e não foram qualquer circunstâncias. Foram circunstâncias totalmente adversas no nosso olhar, mas não no olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 1. Eu vou lendo com vocês e eu não vou ler o capítulo inteiro, nós vamos lendo e nós vamos conversando ao longo da mensagem. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim: Assim chegaram do outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou imediatamente, muito obrigado, Catuí, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu a seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. Os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-os para aqueles porcos, imploravam os espíritos. Desde que entremos nele, Jesus lhe deu permissão, e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiam para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegando até onde Jesus estava, viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Até aqui. O primeiro momento que eu quero compartilhar com você, querido. Existem 3 momentos aqui e 3 circunstâncias que Jesus ele foi vitorioso. A primeira circunstância que Jesus ele foi vitorioso sobre as hostes do mal. Repita comigo: Jesus venceu todas as hostes do mal. Aqui, querido, a história conta, a Bíblia relata que após Jesus ter atravessado o mar, esse atravessado o mar fala daquele momento em que Jesus estava no barco com os seus discípulos e eles passaram por uma grande tempestade. O mar estava revolto, a ponto de o barco quase naufragar. E a Bíblia relata aqui no capítulo 4 de Marcos que Jesus estava dormindo naquele barco. Até certo momento que os seus discípulos se desesperaram e acordaram Jesus.
Jesus então acordou, repreendeu os ventos, acalmou o mar e exortou os seus discípulos, dizendo: homens de pequena fé. E quando eles chegaram do outro lado do mar, quando eles desembarcaram do barco, eles encontraram esse homem numa cidade chamada Gadara. A Bíblia relata que esse homem morava no meio dos túmulos da cidade e que ninguém conseguia deter esse homem. Nem as correntes, nem os grilhões, nem homem, ninguém conseguia deter esse homem. Esse homem estava endemoniado, querido, há anos naquele lugar, atormentando a cidade, se cortando com pedras, vivendo uma vida, querido, debaixo do jugo, debaixo do governo de Satanás e seus demônios. Quando Jesus ele chega naquela cidade, querido, a Bíblia relata que aquele homem ele vai de encontro ao Senhor Jesus. E quando esse homem ele vê Jesus de longe, ele vem diante de Jesus e se prostra diante do Senhor. Esse homem sabia, querido, quem Jesus era. Os demônios sabiam quem Jesus era. Aquele homem, querido, que estava possesso, não era de um demônio, nem de dois demônios. Aquele homem relata que ele estava possesso de uma legião de demônios. Essa palavra legião, ela não vem somente do mundo espiritual. Essa palavra legião fala de uma legião de soldados da guarda romana. Uma legião de soldados romanos era em torno de 4 a 6 mil soldados. Aquele homem, acredite, vivia uma vida possessa por 4 a 6 mil demônios. Pastor, como que pode alguém viver dessa maneira? Pode, querido. Você já se deparou com alguém na sua vida? Quando eu preparava essa mensagem, a primeira coisa, querido, que me veio no coração foi essa pergunta: como esse homem chegou a essa situação? Você já se deparou com alguém, querido, viciado em drogas? Você já se deparou com alguém numa situação de rua e se perguntou para si mesmo: como alguém pode chegar numa situação dessa? A primeira pergunta que me veio foi essa, querido: como esse homem pôde chegar nessa situação? E algo que Deus ministrou no meu coração, querido, é que com o pecado nós não devemos brincar. Todas as vezes, querido, que eu me deparo com uma circunstância dessa, todas as vezes que eu me deparo com alguém que está vivendo uma vida de vício, está vivendo uma vida de situação de rua, a primeira coisa que me vem, que Deus ministra no meu coração, é que aquela pessoa, ela muitas vezes não escolheu estar naquele lugar. Alguém pode dizer: não, mas ele escolheu estar vivendo a vida dessa. Ninguém, querido, em sã consciência, escolhe viver uma vida dessa. Aquele homem que estava possesso por essa legião de demônios não escolheu viver uma vida dessa. Mas certamente, aquele homem, qualquer outra pessoa que hoje está vivendo uma vida debaixo do jugo de Satanás e seus demônios, ele não começou com uma legião de demônios. Ele abriu a porta para um demônio. Ele abriu brecha para um demônio acessar a sua vida. Ninguém, querido, que vive ou que já viveu uma vida, querido, debaixo do vício, seja da bebida, seja da droga, seja da pornografia, seja qualquer vício que for. Ninguém começou por algo grande. Todos começaram da mesma forma, tropeçando em pedras pequenas. A primeira coisa que Deus fala comigo aqui, querido, é que nós não podemos brincar com o pecado. Amém? Você pode repetir isso comigo? Nós não devemos brincar com o pecado. Aquele homem, querido, certamente começou a tropeçar em pequenas pedras. Aquelas pessoas que hoje estão nessa situação,
Hoje quem está afundado, querido, talvez no vício da bebida, não começou bebendo uma caixa de cerveja, 1 litro inteiro de pinga. Começou com uma dose. Talvez hoje quem está afundado, querido, nas piores drogas que existe, que é o crack, não começou fumando uma pedra de crack. Começou fumando um baseado de maconha. E depois foi abrindo brechas, foi abrindo brechas, foi abrindo brechas. A vida desse homem nos ensina sobre isso, meu irmão. Quando aquele homem ele está diante de Jesus, os demônios precisam se prostrar. Quando Jesus está na situação, querido, os vícios precisam se prostrar. Quando aquele homem ele chega diante de Jesus e ele se prostra, Jesus está passando uma mensagem para mim e para você, de que Ele é poderoso, de que Ele é vencedor sobre toda e qualquer circunstância. Amém? Jesus é maior, querido, é muito mais poderoso do que qualquer legião de demônios. Jesus está nos ensinando que quando ele chega, aquele homem se prostra diante dele, aquele homem, ele é liberto por Jesus, querido. Aquela legião de demônios, ela sai daquele homem e ela vai para uma manada de porcos. E a palavra de Deus diz que aquela manada de porcos, eles saem correndo por um morro e eles se afogam no mar. E aquele homem, querido, aquela cidade que era acostumada a ver aquele homem gritando, assombrando, atormentando a vida das pessoas, começam a ver uma pessoa totalmente diferente. A palavra de Deus conta de que os donos dos porcos se assustam e começam a sair pelos vizinhos, chamando os vizinhos para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegam naquele lugar, querido, eles veem aquele homem, e a Bíblia diz que vê aquele homem sentado, vestido e liberto. E todos aqueles homens se maravilharam com aquilo que Jesus havia feito. Vocês ouviram amém? Glória a Deus por isso, querido. Não há ninguém, querido, ninguém, nenhuma pessoa na face da terra. Não há nenhum demônio, querido, nenhum principado, nenhuma potestade que é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, ele foi liberto, querido, por Jesus. Aquele homem, ele foi liberto e agora aquele homem precisava dar uma resposta àquilo que ele estava vivendo. Agora aquele homem não era mais um endemoniado gadareno. Agora aquele homem, eu acredito que tinha um nome, querido. Aquele homem, quando Jesus cura ele, quando Jesus entra no barco para sair daquele lugar e para ir para um outro lugar chamado Cafarnaum, aquele homem, ele tenta entrar no barco de Jesus. Ele tenta adentrar no barco com Jesus e Jesus fala para ele, opa, você não vai não, querido. Você vai ficar aí. E você vai anunciar as grandezas de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida. Aquele homem então, querido, ele não acompanha Jesus. Mas aquele homem começa a pregar, a testemunhar das grandezas que o seu Deus, que o seu Senhor operou na sua vida em 10 cidades daquela região. É isso que Jesus faz, querido, comigo e com você. É isso que Jesus fez na nossa vida. E muitas vezes, querido, na nossa vida nós queremos entrar no barco e navegar junto com Jesus. Só que muitas vezes Jesus faz a mesma coisa que fez com aquele homem. Fique aí, onde você está. Fique aí, nos mesmos lugares onde as pessoas olhavam para você e não acreditavam em você. Nos mesmos lugares, na mesma cidade, onde você foi chacoteado. Na mesma cidade onde as pessoas olhavam e talvez tratavam você como um lixo. Agora eles vão olhar para você e vão ver alguém transformado, lavado, remido pelo meu sangue. É isso que Jesus fez, querido, comigo e com você.
É isso que Jesus continua fazendo todos os dias na nossa vida. Aquele homem, querido, passa a pregar a palavra, testemunhar das grandezas do Senhor, salvar vidas, salvar pessoas. Jesus, ele é muito mais poderoso, querido, do que qualquer principado, do que qualquer potestade. Em nome, amém? Jesus é maior do que tudo, querido, e mais poderoso. Depois que Jesus entra no barco, ele vai para um outro lugar, querido. Ele vai para um outro lugar. E quando Jesus ele chega nesse outro lugar, a partir do verso de 21 aqui, fala que Jesus chega naquela cidade. E quando Jesus ele entra naquela cidade, um homem chamado Jairo, um príncipe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, ele chega diante de Jesus. Você percebe que quando Jesus chega nos lugares, as pessoas já chegam até ele. Você percebe que quando Jesus chega nos lugares, chega nas casas, há transformação de vidas. Você percebe que quando Jesus adentra nos lugares, os lugares não permanecem da mesma forma. Quando Jesus entra, querido, na nossa vida, a nossa vida não pode permanecer da mesma forma. Quando Jesus entra na nossa vida, querido, ele transforma a nossa maneira de falar. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma a nossa maneira de pensar. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma a nossa maneira de andar e de caminhar. Jesus chega nessa cidade e ele encontra esse homem chamado Jairo, o presidente ou líder daquela sinagoga. Esse homem tinha uma filha de 12 anos, querido, e esse homem estava desesperado porque a sua filha estava muito doente. A palavra de Deus conta que esse homem, ele chega e o que ele faz diante de Jesus? Ele se prostra diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Senhor, minha filha está terrivelmente doente. Eu sei que se o Senhor ir até a minha casa, e se o Senhor colocar as suas mãos sobre ela, o Senhor vai curar a minha filha. Jesus, querido, nós vamos, Jairo, então vamos. E Jesus começa a caminhar, Jairo na frente, Jesus caminhando atrás de Jairo, sentindo a casa de Jairo. Mas de repente, querido, no meio do caminho, algo inesperado acontece. No meio do caminho, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Mas de repente, querido, no meio do caminho, uma certa mulher, a Bíblia não diz o nome dessa mulher, mas a Bíblia relata que há 12 anos, essa mulher sofria de uma enfermidade terrível. Há 12 anos, essa mulher sofria de uma enfermidade, querido, que já havia consumido todos os seus recursos. Aquela mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. A mesma idade da filha de Jairo. E a história conta que quando Jesus ele chega em Cafarnaum e ele vai na direção da casa de Jairo, uma multidão vai junto com ele. Lembra lá em Gadara, quando ele libertou aquele homem, existiu uma multidão olhando para Jesus, olhando para aquele homem e vendo a transformação. Agora, Jesus chega nessa cidade e há uma multidão caminhando ao lado de Jesus. E de repente, querido, a palavra de Deus conta que essa mulher, ela vem serpenteando no meio da multidão e ela toca na orla das vestes de Jesus. A Bíblia relata, querido, que essa mulher foi instantaneamente curada. Aquela mulher já havia gastado todos os seus recursos, querido. Aquela mulher já havia gastado todos os seus dinheiros de médicos e médicos e médicos. E não havia sido curada. E quando aquela mulher toca, querido, você sabe o que é na orla das vestes? É lá no pé das vestes, na pontinha
as vestes de Jesus. Aquela mulher não tocou nas mãos de Jesus. Aquela mulher não tocou nos braços de Jesus. Não tocou na cabeça de Jesus. Aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus. Há quem diga que a orla das vestes de Jesus é a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses dias. Onde pessoas estão sendo tocadas, onde pessoas estão sendo curadas. Aquela mulher, ela percebe que naquele momento que ela tocou Jesus, ela foi instantaneamente curada. Jesus para, querido, no meio daquela multidão, olha para os seus discípulos e diz: alguém me tocou. Parece algo engraçado. Seus discípulos olham para ele e falam: Jesus, existe uma multidão apertando, nos espremendo, e o Senhor vem dizer que alguém te tocou. Jesus diz: alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou e de mim saiu virtude. Alguém me tocou e de mim saiu poder. Aquela mulher, querido, ela tocou nas vestes de Jesus com uma tamanha fé, que ela não precisava que Jesus olhasse para ela, que ela não precisava que Jesus sequer soubesse o nome dela. Aquela mulher não precisava sequer que Jesus soubesse qual enfermidade ela estava sofrendo. Aquela mulher pensava: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Que tamanha fé, querido, dessa mulher. Que tamanha fé dessa mulher. Aqui nós vemos a segunda circunstância onde Jesus, ele venceu. A primeira situação que Jesus venceu, lá em Gadara, Jesus venceu as hostes do mal. Os demônios, os principados, as potestades. Aqui Jesus está vencendo a enfermidade. Repita comigo: Jesus venceu toda a enfermidade. Aleluia! Jesus, ele venceu, querido, na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que ele triunfou. Colossenses vai dizer que ele triunfou na cruz do Calvário sobre toda a hoste maligna. Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou consigo todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Jesus triunfou, queridos, sobre toda dor, sobre toda enfermidade. Aquela mulher experimentou a cura do Senhor Jesus. Só que aquela mulher sabia, querido, que ela não podia tocar nas pessoas. Quem tocasse numa pessoa, na situação dela, numa pessoa que vivia com hemorragia, aquela pessoa era considerada impura. Aquela mulher vivia à margem da sociedade, querido. E agora essa mulher toca em Jesus e de repente Jesus está de frente para ela. Aquela mulher está amedrontada, querido. Aquela mulher está com medo, querido. Aquela mulher agora, querido, ela está tremendo de medo, querido. Jesus olha para ela, querido. E sabe quais foram as palavras de Jesus para aquela mulher? Filha, a tua fé te salvou. Ué, mas ela não foi só curada? Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Muito mais, querido, do que curar, o propósito de Deus para nós é de nos salvar, amém? Muito mais do que somente curar uma enfermidade, o propósito de Deus é de salvar a nossa alma.
Aleluia! O propósito de Deus é de transformar a nossa vida, é de transformar a nossa história, é de transformar a nossa casa, é de transformar toda a nossa família. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada. Aleluia! Jesus, querido, triunfou sobre os demônios. Jesus triunfou sobre a dor, sobre as enfermidades. Só que o que Jesus estava fazendo ali, querido? Jesus não estava no caminho da casa de Jairo. E de repente ele para e ele é atrapalhado por aquela mulher. E de repente, querido, quando eles continuam o caminho, alguém da casa de Jairo vem de encontro a Jairo e traz as piores notícias possíveis. Alguém da casa de Jairo vem e diz: não precisa mais ir lá. A tua filha já morreu. Querido, eu fiquei imaginando, quando eu lia esse texto, quando eu meditava nessa palavra, o coração daquele homem, querido. Sabe, eu podia ver o coração de Jairo se alegrando, querido, com a cura daquela mulher. Eu podia ver o coração de Jairo saltitante, querido, vibrando, exaltando o nome do Senhor pela cura daquela mulher. Eu posso ver Jairo se maravilhando, querido, com a cura daquela mulher. E de repente vem a notícia de que a sua filha havia morrido. Naquele momento, querido, literalmente, Jairo perdeu as pernas. Sabe, querido, eu imagino que seja uma dor terrível, querido. E só quem já passou por isso sabe talvez dizer ou explicar. A perca de um filho, a perca de uma filha. Jairo, ele se desmonta, querido, naquele momento. E talvez tudo aquilo que ele tinha visto, vivido com Jesus naquelas horas, foi por água abaixo. Talvez ele poderia até pensar que aquela mulher havia atrapalhado Jesus chegar até a sua filha. Aquela mulher havia atrapalhado o milagre de Jesus, talvez em curar a sua filha. E Jesus diz algo muito interessante, querido, para Jairo. Jesus então rapidamente olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Quantas vezes, querido, Jesus não olhou para mim e para você e disse isso: não temas, crê somente. Sabe o que é interessante aqui, querido? Agora, Jesus não tem mais pela frente um homem endemoniado. Agora, Jesus não tem pela frente uma legião de demônios. Agora, Jesus não tem pelo caminho uma mulher com uma enfermidade. Agora, Jesus tem pela frente uma menina de 12 anos que morreu. Agora, o nível subiu, querido. Agora, o sarrafo subiu. E sabe o que eu acho mais interessante aqui nessa história? É que quando Jesus estava curando, libertando aquele homem lá em Gadara, a multidão estava com ele. Quando Jesus cura aquela mulher com fluxo de sangue, a multidão estava com ele, espremendo, apertando ele. Mas agora, quando ele chega nesse momento em que a notícia ruim chega, e que a notícia triste chega, Jesus olha para a multidão e diz: agora vocês param por aqui. Agora é só eu, Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. Há um corte aqui, querido, na história. Há um corte aqui.
Desse nível para cá, querido, não é a multidão mais que vai acompanhar. Desse nível para cá, não é mais a multidão que vai estar junto. Desse nível para cá, é somente aqueles que creem como Jesus crê. Existem milagres, querido, que a multidão vai acompanhar. Existem milagres que a multidão vai vibrar. Mas existem milagres que somente aqueles que estão na mesma sintonia, no mesmo propósito, na mesma vibe, vão viver com Ele. Não tem jeito, querido. Existem milagres, existem níveis com Jesus que não é para a multidão, não é para todo mundo. Existem situações, querido, que vai todo mundo vibrando, todo mundo se alegrando. Talvez existiam aqueles que não estavam se alegrando, mas estavam lá também. Lá em Gadara existiam aqueles que estavam com raiva de Jesus porque havia matado os porcos lá. Os demônios tinham entrado nos porcos e algumas pessoas tinham perdido milhares de porcos ali. Os homens estavam com raiva de Jesus. Manda esse homem logo embora daqui. Vai que ele começa a expulsar demônio aqui e vai morrer mais porco. Existem talvez aqueles da multidão que estavam acompanhando Jesus e que viu aquela mulher que há 12 anos do fluxo de sangue e que falava: quem vai curar essa mulher? Essa mulher não tem nada para oferecer para ele. Mas aqui não, querido. Aqui não. Aqui Jesus faz uma separação. Aqui ele faz um corte. Eu quero comigo somente aqueles que creem de verdade. E Jesus vai, querido, até a casa daquela menina. E quando Jesus chega naquela casa, o que ele encontra? Uma família chorando, querido. Lamentando, pranteando. Típico de velório mesmo, sabe? Quando você chega na casa de alguém, hoje em dia tem as capelas, mas há um tempo atrás, nem tão tempo atrás assim, as pessoas eram veladas nas casas. Pelo menos aqui em Paranavaí era assim. As pessoas eram veladas nas suas casas. E a família, e os amigos, e a rua inteira estava lá. Chorando junto, consolando a família. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra essa situação. Essa circunstância. E muito mais. Quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra as carpideiras. Você sabe quem que eram as carpideiras aqui? Eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorar nos velórios. Eram as mulheres para chorar. Quando alguém morria, tinha uma empresa, a empresa das carpideiras, e eles contratavam essas mulheres para chorar no velório das pessoas. E é verdade, isso é bíblico, querido. Você vai ver em várias situações ali. Quando Jesus chega lá, ele vê as mulheres chorando lá. Devia ser uma loucura, né? O povo chorando, chorando, e Jesus fala: ó, acabou. Aí pode ir para cada um para sua casa. As carpideiras, vamos embora. Vai todo mundo embora. Só vai ficar aqui eu, Jairo, a mulher de Jairo, Pedro, Tiago e João. Vocês, ó, acabou o velório. E todo mundo foi embora. E só quem entrou no quarto, querido, foi Jesus, Jairo e os 3 discípulos, querido. Jesus, ele olha para aquela menina e ele diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. E a palavra de Deus diz que aquela menina se levanta, querido. E a menina é ressuscitada por Jesus. Aquela menina, querido, que estava morta. Aquela menina que para muitos já não havia mais esperança. Para muitos Jesus já havia demorado a chegar. Para muitos Jesus talvez nem precisava ter ido lá. Mas para alguns, talvez poucos, que criam que ele tinha todo o poder, eles testemunharam de um milagre de ressurreição. Você já parou para pensar sobre isso, querido? Você já presenciou algum milagre desse de ressurreição?
Imagina você ver aquela menina ali, querido. Eles já haviam fisicamente mesmo atestado a morte dela. Aquela menina devia estar com seu corpo gelado já. Jesus sem rodeio, sem aparecer, ele só olha para aquela menina e fala: menina, levanta. Sabe o que é interessante, querido, desse texto? É que as palavras de Jesus aqui, Talita Cumi, talvez eram as mesmas palavras que a sua mãe dizia para ela: menina, levanta, todos os dias. Sabe aquilo que para nós é algo muito difícil, querido? Para Jesus não. Para Jesus é algo totalmente possível. Aquilo que para nós é impossível de acontecer, para Jesus é como se estivesse acordando aquela menina para ir para a escola. Menina, levanta. Está na hora de ir para a escola. Jesus, ele venceu, querido, os principados, as potestades. Jesus venceu toda a dor, toda a enfermidade da nossa vida. E agora Jesus aqui está vencendo aquilo que talvez para muitos era impossível. Jesus estava triunfando, queridos, sobre a morte. Jesus estava triunfando sobre a morte. Assim como Jesus venceu, querido, nós vencemos com Ele. Amém? Assim como Ele triunfou, querido, sobre todas essas circunstâncias. Assim como o nível foi subindo, querido. Assim como as circunstâncias foi passando e foi aumentando o nível, assim é na nossa vida. As nossas experiências com Deus, querido, ela vai nos levando a níveis ainda maiores. Quanto mais nós mergulhamos no Senhor, quanto mais nós nos aprofundamos no Senhor, quanto mais Ele nos leva à profundidade da presença dEle, mais nós testemunhamos dos milagres que vão acontecendo nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Assim como Ele venceu, nós vencemos com Ele, aleluia. Seja qual for, meu irmão, seja qual for a circunstância, querido, que você tem passado hoje, saiba de uma coisa. Talvez se você não gravou nada daquilo que eu falei até agora, não tem problema. Guarda isso dentro do seu coração. Seja qual for a situação que você tem passado hoje, seja a dificuldade em vencer algum pecado, às vezes pode ser até dificuldade de sair de uma situação de vício, talvez seja uma enfermidade que você tem enfrentado, ou alguém próximo de você tem enfrentado, ou talvez seja a pior das piores das circunstâncias, a morte. Saiba de uma coisa, querido. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, venceu todas elas. Amém? Você pode aplaudir Jesus, querido, por conta disso. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Pode se colocar em pé, querido. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Qual é a circunstância, querido, a situação que você tem passado hoje? Qual é a situação que talvez tenha tentado tirar o seu sono? Qual é, meu irmão, qual é, minha irmã, a situação que tem roubado ou tentado roubar a sua paz? Gostaria que durante alguns segundos você fechasse os teus olhos, querido, agora.
e você meditasse, querido, nessa palavra. Enquanto o pessoal do louvor se ajeita aqui, gostaria que você meditasse sobre tudo aquilo que nós conversamos aqui nessa noite.